Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Nós estamos começando mais uma série de programas Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Não poderia ser diferente nesse tempo forte em que estamos vivendo. Gostaríamos de trazer para você, para a gente começar, um versículo do Evangelho de São Lucas, é o versículo 34 do capítulo 21, em que nós lemos assim: Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Nós estamos no tempo do advento. E para nos ajudar a compreender um pouco melhor o que é esse tempo litúrgico tão importante e como vivê-lo melhor, como podê-lo aproveitar bem, o nosso convidado dessa série de programas Clique é o padre Fábio Siqueira, das escolas Mater Ecclesiae Luz e Vida, aqui da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Padre Fábio, muito obrigada pela sua presença. Nós gostaríamos de começar falando um pouquinho sobre o sentido, ou melhor, sobre os sentidos do advento. Muita gente acha que é só a preparação para o Natal, mas é mais do que isso, né? Sim, eu que agradeço em primeiro lugar o convite para participar do programa. É uma alegria muito grande poder dividir com os internautas, com aqueles que nos acompanham pela Web TV, um pouco do sentido da espiritualidade desse tempo do advento. Na verdade, esse versículo que você leu é um versículo do Evangelho do primeiro domingo do advento. O ano litúrgico, como nós temos, ele foi se desenvolvendo progressivamente, a partir do domingo como festa primordial, depois da celebração de uma Páscoa anual, pouco a pouco o ano litúrgico foi ganhando a forma como nós temos hoje. Ali em torno do século IV, século V, nós já tínhamos o ano litúrgico um pouco semelhante com o que nós temos hoje, com essa estrutura de tempo de advento natal, quaresma, Páscoa e depois outros domingos que hoje compõem o tempo comum. Mas o tempo do advento ele é marcado por um duplo aspecto. Isso a gente pode perceber tanto nos evangelhos que são lidos, quanto de modo particular nas segundas leituras dos 3 primeiros domingos do advento, quanto também fazendo atenção para aqueles textos que nós chamamos de textos eucológicos, que são aqueles textos usados na liturgia que não são os textos bíblicos, como, por exemplo, o prefácio da oração eucarística, a oração coleta da missa, a oração sobre as oferendas, a oração pós-comunhão. Esses textos nos ajudam a entender o duplo sentido desse tempo do advento, ou o duplo aspecto desse tempo do advento. Toda a primeira parte do advento, as 3 primeiras semanas, é marcada por uma tensão escatológica, ou seja, nós celebramos o tempo do advento na expectativa da segunda vinda do Senhor. Então, desde o início, o advento surgiu com essa característica. Já que estamos para celebrar o mistério do nascimento do Senhor, da sua primeira vinda, então nós devemos nos recordar, enquanto nos preparamos para a celebração desse mistério, que ele há de vir uma segunda vez no final dos tempos. Por isso a gente começa o ano litúrgico, nesse ano, o ciclo C, não com o início do Evangelho de Lucas, mas com o capítulo quase do final do Evangelho de Lucas, que é um texto onde Jesus fala que devemos estar atentos, vigilantes, porque esse dia da vinda do Filho do Homem, da sua segunda vinda, cairá como uma armadilha sobre os habitantes da terra, ou seja, será repentina. Então, toda a primeira parte do Advento nos recorda esse aspecto da segunda vinda do Senhor. A partir do dia 17 até o dia 24, aí sim a liturgia começa a nos preparar mais intensamente para a celebração do nascimento. Era o que se chamava antigamente no âmbito devocional da semana da expectação do parto da Virgem, né? Nós estamos aqui com essa imagem bonita do Advento, Nossa Senhora grávida. Então, essa última semana do Advento, os dias 17 a 24, é que tem essa característica mais de preparação para o nascimento, bem como o último domingo do tempo do Advento. Nós vamos pedir, Padre Fábio, que o senhor continue conosco, porque no próximo programa Clique nós vamos falar um pouquinho como a gente pode viver melhor o tempo do advento, aproveitar todas as graças que esse tempo pode trazer para a nossa vida espiritual e também depois falarmos um pouquinho sobre Natal e Epifania. Então continua ligado com a gente, é só um clique. Até lá!